Decisão de Dino sobre emendas tira poder de Lira em sua sucessão. Retomar o controle das emendas de comissão é prioridade para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Os recursos ocuparam o lugar do orçamento secreto, considerado ilegal pelo STF. Na casa, eram controlados pelo deputado alagoano até a sua suspensão pelo Supremo. Emendas de comissão são moedas de troca nas negociações na Câmara. Deputados ouvidos pelo UOL afirmam que Lira estava usando o valor controlado por ele nos colegiados para angariar apoio para o seu sucessor na presidência da casa. A eleição acontece em fevereiro de 2025. Lira teria prometido verbas bilionárias para o PL de Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro já afirmou que o partido apoiará o candidato escolhido por Lira na disputa pelo comando da casa. Parte do apoio estaria condicionada à promessa de liberar emendas de comissão para a sigla. Esquema foi utilizado nas duas eleições de Lira para a presidência da Câmara. Tanto em 2020 quanto em 2022, o alagoano negociou a liberação de emendas, relatorias importantes e comandos de comissões com os partidos em troca do apoio a seu nome para chefiar a casa. O PL de Bolsonaro, por exemplo, ganhou a relatoria do orçamento de 2024, feita por Luiz Carlos Mota, e a presidência da CCJ, dada para Caroline de Toni. Mas houve também um entendimento e uma compreensão geral de que essa modalidade de transferência especial pode ser muito útil à execução orçamentária do Brasil, sobretudo para situações em que há obras inacabadas. Fugir da burocracia para permitir que haja efetiva execução das realizações nacionais nos nossos mais de 5.500 municípios é algo que interessa a coletividade, interessa a sociedade. E houve também esse entendimento de todos, inclusive dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de que a transferência especial das emendas individuais como modalidade pode ser mantida, naturalmente com alguns ajustes. Quais são esses ajustes? Primeiro, definir com antecedência e com antecipação o objeto e a finalidade dessa emenda de transferência especial, que é uma forma de dar garantia de que esse recurso não vai compor o orçamento do município aleatoriamente, ele tem uma finalidade específica e deverá ser dirigido prioritariamente para a continuidade de obras inacabadas Brasil afora. Ou seja, algo também muito inteligente e interessante para o país e com a referência sempre da fiscalização do Tribunal de Contas da União e dos órgãos de controle de modo geral que devem também fiscalizar esses recursos. Mas houve também um entendimento e uma compreensão geral de que essa modalidade de transferência especial pode ser muito útil à execução orçamentária do Brasil, sobretudo para situações em que há obras inacabadas. Fugir da burocracia para permitir que haja efetiva execução das realizações nacionais nos nossos mais de 5.500 municípios é algo que interessa a coletividade, interessa a sociedade. E houve também esse entendimento de todos, inclusive dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de que a transferência especial das emendas individuais como modalidade pode ser mantida, naturalmente com alguns ajustes. Quais são esses ajustes? Primeiro, definir com antecedência e com antecipação o objeto e a finalidade dessa emenda de transferência especial, que é uma forma de dar garantia de que esse recurso não vai compor o orçamento do município aleatoriamente, ele tem uma finalidade específica e deverá ser dirigido prioritariamente para a continuidade de obras inacabadas Brasil afora. Ou seja, algo também muito inteligente e interessante para o país e com a referência sempre da fiscalização do Tribunal de Contas da União e dos órgãos de controle de modo geral que devem também fiscalizar esses recursos. Eu vim hoje aqui no Senado conversar com o presidente do Senado, junto com o líder de governo Jacques Wagner, o líder Randolph, para buscarmos concluir hoje a votação de um tema que está há algumas semanas, meses aqui no Senado, para construir uma posição final, que é em relação ao tema da desoneração da folha de pagamento. Podemos concluir a votação do relatório do senador Jacques Wagner. O relatório do senador Jacques Wagner, que é o líder do governo, buscou cumprir a preocupação que nós tínhamos, primeiro, de
transformar em lei o acordo que foi construído pelo governo com os 17 setores econômicos mais o STF. Então, consolidar isso numa proposta legal como estava determinado pelo STF. Segundo, incorporar todas as sugestões feitas pelo Senado no sentido de fontes possíveis de compensação dessa queda da arrecadação da Previdência por conta da desoneração. Então, estão sendo incorporadas todas as propostas feitas pelo Senado, com acordo do Ministério da Fazenda, e a expectativa que a gente possa votar hoje. Além disso, reforça no relatório um reforço legal para as medidas que o governo já vem fazendo de redução do crescimento de despesas de alguns programas, de situações como do INSS, de situações como o BPC. Então, no relatório do senador Jacques Wagner, reforça essas medidas, ações que o governo já vem fazendo, através de portarias, resoluções, mas dá mais força legal a essas medidas. E a nossa orientação foi construir, no espaço do plenário, as condições necessárias para aprovar hoje esse tema da desoneração. Dialogando com o conjunto dos líderes, para que a gente possa concluir a votação. Nós consideramos muito importante as sugestões feitas pelo Senado para a arrecadação e compensação do corte dos recursos da Previdência. Consideramos muito importante aprovar já também dar reforço legal às ações que o governo já vem fazendo, chamado pente fino no crescimento de despesas, e vamos construir para garantir a votação hoje desse tema. Além disso, reforçar as outras medidas que estão na agenda prioritária do governo junto ao Senado. A expectativa é que a gente possa concluir a votação do marco regulatório do hidrogênio verde. Vocês sabem, esse marco regulatório foi aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado pelo Presidente da República. Tinha um ajuste no texto a ser feito, que já foi votado na Câmara, já está aqui no Senado. A expectativa é que a gente possa, requerimento de urgência, a gente possa votar o mais rápido possível. Além de continuar no esforço do encaminhamento da votação do combustível do futuro, que já foi apresentado o primeiro relatório pelo senador veneziano, já foi pedido vistas. Vamos trabalhar que a gente possa votar nas próximas semanas. Então, esse foi o tema que a gente conversou aqui na agenda do Senado. E agradecendo o Senado que continuou um ritmo de votação, de aprovação das propostas, e a expectativa é que na próxima semana, que tem esforço concentrado na Câmara dos Deputados, que a gente possa voltar a estar concentrado no tema da regulamentação da reforma tributária, da aprovação do projeto de lei que incorpora as ações e as medidas do Acredita, que é aquele programa que cria crédito para o micro, pequeno, médio empresário, cria as condições para a formação de um mercado secundário da construção civil e cria ações importantes para suavizar qualquer oscilação cambial, com isso atrair investimentos externos. Então, trabalhar semana que vem, vamos trabalhar no esforço concentrado na Câmara dos Deputados. Então, foi esses temas que a gente tratou. Ministro, o presidente Pacheco falou mais cedo, conversou com o presidente Lula sobre indicação do assessor do Banco Central. Foi estabelecida alguma data para envio, e se vai ser enviado apenas o nome do assessor do presidente ou também as outras diretorias que vão ficar vagas? Eu desconheço essa informação, desconheço que esse tema tenha sido tratado no encontro entre dois presidentes, não tem informação sobre quais foram os temas tratados sobre isso. Não. O acordo que nós temos junto com o Senado é de continuar a tramitação, o debate que está acontecendo sobre o projeto de reforma tributária, e para o governo a prioridade absoluta é garantirmos que eles concluam a votação da regulamentação da reforma tributária neste ano. Então, que até o final do ano a gente possa concluir a votação no Senado, caso tenha modificação no Senado, que volte para a Câmara. Então, um tempo hábil para que possa concluir a votação esse ano no Congresso Nacional. Então, nós vamos acompanhar o debate que está sendo feito no Senado. O tempo de urgência está contando, então começou a contar agora, não está nem perto de encerrar o tempo da urgência. Vamos acompanhar. O que a gente quer é a garantia das condições para que seja votado nesse ano
se conclua nesse ano a regulamentação da reforma tributária. Isso é muito importante para a gente manter e ampliar esse ritmo de retomada do crescimento econômico no país. Zerar impostos para a cesta básica e simplificar 5 impostos em um para os empresários estimula ainda mais os investimentos, e eu acredito que o presidente das duas casas, tanto do Senado quanto da Câmara, que terminam seus mandatos nesse ano, querem deixar isso como legado também para o país. Tiveram um protagonismo muito importante desde o começo. O governo respeitou o protagonismo do Congresso Nacional no debate da reforma tributária, tanto que não mandou para o Congresso uma proposta de PEC no ano passado, respeitou as PECs que já estavam no Congresso Nacional, dialogando com elas. Isso foi muito importante para aprovação já no ano passado, como também todo o diálogo já feito na Câmara dos Deputados. Acreditamos que vão ter um bom diálogo também no Senado. O relator Eduardo Braga já se reuniu com o ministro da Fazenda, já instituímos uma mesa permanente de conversa e diálogo do Ministério da Fazenda com o relator no Senado para que a gente possa concluir a votação esse ano. Sem a retirada da urgência, o relator não foi nem formalmente designado, né? Então tem um impasse, os senadores falam que ele não vai ser indicado enquanto é... Já está estabelecido o relator, né? Já temos, todos nós sabemos que é um relator desde o ano passado, quando ele foi o relator da emenda constitucional aqui no Senado. Desde o começo do ano, o presidente do Senado sinalizou para o governo, para todos nós, de que ele seria o relator, se apresenta e trabalha já como relator, e a mesa de conversa está sendo feita e vamos dialogar da forma necessária para que a gente consiga concluir a votação. Eu acho que esse tema do calendário não é o problema. A questão central é ter um calendário que conclua a votação este ano, que a gente possa garantir que no final do ano o país tenha acabado com a balbúrdia tributária que existe no país hoje. E o Ministério da Fazenda já constituiu uma mesa permanente, inclusive com o relator, com todos os senadores, para um diálogo permanente sobre os conteúdos do que foi aprovado na Câmara, como ajustar, ouvir quais são as demandas do Senado, para que a gente possa, num diálogo Senado e Câmara, concluir a votação esse ano. Ministro, a principal crítica ao PL da desoneração que está sendo votado hoje é em relação ao aumento da alíquota do JCP. Esse é um ponto crucial para o governo, ou uma derrubada desse ponto não seria tão dramático? Não, o crucial para o governo é aprovarmos o relatório do relator Jacques Wagner, que garante a desoneração com medidas que ampliam a arrecadação e medidas que reduzem a despesa no Executivo. Esse é o crucial. Na medida que existe um compromisso por parte do Senado, e foi dito esse compromisso pelo presidente do Senado durante a votação no plenário, de que se fique evidente que as medidas de arrecadação e de redução de despesas não são suficientes para garantir a compensação necessária, né, e consolidar a responsabilidade fiscal, que o Senado, foi dito aqui publicamente no plenário, estaria disposto a assumir outras medidas posteriormente. Então, o que nós queremos é, primeiro, garantir a votação o mais rápido possível das medidas de arrecadação que permitem que a gente possa ter medidas importantes de compensação dessa queda da receita previdenciária por conta da desoneração, aprovar as medidas de despesa e o compromisso do Senado. Foi dito ali no microfone pelo presidente do Senado, um compromisso de que, na medida que essas ações de arrecadação não compensem o suficiente a queda de arrecadação da Previdência por conta da desoneração, novas medidas podem ser aprovadas para cumprir essa responsabilidade fiscal. Então, o crucial para o governo é aprovarmos as medidas que permitem o aumento da arrecadação, dar força legal para as medidas que o governo já está fazendo de redução das despesas e o compromisso dos líderes do Senado de que podem tomar novas medidas num segundo momento, caso isso não seja suficiente para consolidar a responsabilidade fiscal e a saúde das contas públicas. Quanto que o governo espera ter de compensação pela desoneração, o senhor falou? A queda desse ano são em torno de 27 bi. 27 bi. A queda desse ano, somando municípios, setores econômicos, em torno de 27 bi. O acordo de hoje, né, entre o Supremo e os outros poderes, o que o senhor achou? Foi satisfatório para o governo? A solução para as emendas? Não, o que é satisfatório é construir uma solução, né, mediada, um reconhecimento de princípios,
princípios. Eu diria que o resultado do almoço de hoje, em primeiro lugar, tem que ser saudado na medida que significa um debate civilizado e que os três poderes podem construir sempre uma solução acordada, negociada sobre um tema tão importante, né? Segundo, o resultado desse encontro, por si só, já é muito importante ele ter existido, é simbólico ele ter existido. O governo estava lá representado pelo coordenador da Junta de Execução Orçamentária do governo, que é o ministro Rui Costa. Só o fato dele ter existido, além do peso simbólico, ele teve um resultado concreto. Muita gente achava que não ia ter resultado concreto nenhum esse almoço. Então é muito positivo, tem que ser saudado que teve um resultado concreto. Um resultado concreto que acerta princípios, diretrizes anunciadas de forma conjunta. Primeiro, mudar completamente a chamada emenda PIX. Do jeito que ela existe hoje, ela não vai mais existir. Você criar um mecanismo de repasse fundo a fundo que possa ter uma análise técnica do plano de trabalho com objeto definido, transparência e rastreabilidade nesse repasse fundo a fundo. Então, de certa forma, ali se deixa muito claro o fim das emendas PIX como elas são hoje. E passa a ter uma concordância ali, aí tem que ser o detalhamento, de que esse mecanismo fundo a fundo pode continuar existindo, com objeto claro, plano de trabalho, ou seja, adequação técnica ao que é a proposta e possibilidade de rastreabilidade e acompanhamento desse mecanismo. Segundo, o espírito de que as emendas que não são individuais, as emendas de bancada ou emendas de comissão, têm que ser direcionadas para projetos estruturantes do país, do desenvolvimento do país. Então, também é um espírito muito positivo desse resultado final, E um outro que eu quero chamar a atenção, também está ali, uma preocupação em relação à questão fiscal. Quando você tem tanto a decisão estabelecida na semana passada, quanto o que está na Constituição sobre as emendas parlamentares e outras legislações como a LRF, estabelecem de forma muito importante a compatibilidade entre as emendas, a sua execução e a situação fiscal do país. Então, sinaliza isso também ali naquela construção, na proposta desse produto final. Além disso, o governo vai continuar pleiteando para que o conjunto de recursos que já estão empenhados, que foram empenhados, que são obras que estão em andamento, serviços que estão em andamento, atendimentos importantes, sejam liberados o mais rápido possível para a gente possa continuar a execução.